Olá, amigos professores da revista Viver Mais, adolescentes 15 a 17 anos. Eu me chamo Jennifer Velt e nós estamos aqui para mais uma pré-aula. Se você ainda não é inscrito no canal da editora Betel, inscreva-se para saber de tudo que acontece aqui na editora. Nesse trimestre, nós estamos estudando a revista que tem por título Conhecendo Mais a Deus. Nós já estamos na lição 3, que tem por tema o Deus Trino. E eu já quero começar com a sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje, né? E ela se baseia em Mateus 28:19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O material necessário para essa dinâmica, né, serão apenas 2 canetas, né, e você vai chamar, né, 2 alunos para que possam participar dessa dinâmica e você vai pedir para que eles desmontem, né, essa caneta. Né, então nós vemos aqui, né, que ao desmontar essa caneta, ela se divide em 3. Né? Nós temos a tampa, nós temos aqui a estrutura transparente e a carga. Né? Então uma caneta que se desmontou em 3. Né? Então conclua explicando para os alunos que assim se baseia a Trindade. Né? A Trindade são 3 em 1. Né? São pessoas que têm papel diferente, né? Possuem papéis, funções distintas, mas são Deus. Né? Então a gente vê aqui, olha, que a caneta é uma só. Né, mas tem 3 elementos, assim como é na Trindade, que se trata apenas de um Deus, né? Um Deus que possui papéis distintos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, essa dinâmica vem demonstrar isso. Né? E a lição de número 1, ela vem destacando, né, a Trindade. A Trindade é essa palavra, não aparece essa palavra na Bíblia. Por isso muitos duvidam, muitos contestam a Trindade. Mas não aparecer essa palavra não indica, né? Não indica que a Trindade não existe, não invalida a Trindade. Né? E nós vemos, né, capturando a origem desse termo. Essa nomenclatura foi criada por Tertuliano, que foi um escritor do século II. Né? Então vemos que é um conceito, né, uma doutrina que muitos contestam, é uma doutrina complexa, né, e por isso nós devemos estudá-la ao conhecer mais ao Senhor, né, que é o título dessa revista, para nós não cairmos em ensinamentos errados. Né? Então nós precisamos apresentar essa doutrina tão importante para os adolescentes. Né? Então a Trindade ela se refere a 3 pessoas distintas, né, como nós vimos, a Deus, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas que formam uma unidade. Né? E nós podemos dizer, né, que o Deus Pai, né, Deus é o Criador. Né? Se nós podemos ver dessa forma, Deus é o Criador. Jesus, o Filho, ele é o nosso Salvador. E o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Né? Então são papéis distintos, mas são um só Deus. Né? Então a lição ela vem destacando a Trindade nesse sentido, né? Assim como nós vimos aqui com a caneta, assim também com a água, né? A água apresenta 3 estados diferentes, né? O sólido, o líquido e o gasoso, mas continua sendo a água. Né? Então é um conceito que nós devemos aprender, essencial para o cristianismo. Né? E a lição ainda apresenta que nós devemos conhecer algumas correntes que negam a Trindade. Nós precisamos conhecer para que nós possamos não acreditar nelas, né? E a lição apresenta o unitarismo. Nós vemos que o unitarismo é um pensamento que defende que Jesus e o Espírito Santo são seres excepcionais, mas não são Deus. Né? Então eles dizem que Jesus e o Espírito Santo não são Deus. Essa é uma, né? Nós vemos aqui uma das correntes, o unitarismo, que nega a Trindade. A outra é o modalismo, né, que diz que Deus é uma única pessoa, mas que ele se manifesta de 3 modos diferentes, né? O modalismo de modo. Então também nega a Trindade. Uma outra corrente é o sabelianismo,
que afirma que as 3 pessoas da Trindade são estágios da revelação de Deus ao homem. Então o sabelianismo diz que são 3 estágios, né, e não 3 pessoas. E por último, o arianismo, que é um pensamento que defende que somente o Pai é divino e eterno. Jesus é uma criatura e o Espírito Santo é uma força cósmica, né? Então não acredita que Jesus é Deus e vê o Espírito Santo assim como uma força cósmica. Então nós precisamos conhecer essas correntes que negam a Trindade, né? Que são o unitarismo, o modalismo, o sabelianismo e o arianismo. E nós vemos, né, várias provas da Trindade. A primeira se apresenta em Gênesis 1:26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então façamos o homem à nossa imagem. Não está escrito no singular, está escrito no plural, a nossa imagem. Então nós já vemos em Gênesis, no capítulo 1, que já nos aponta uma prova da Trindade. Para viver mais, ressalte com os adolescentes que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles precisam ter claramente essa ideia, né? Essa doutrina, né? Que faz parte do cristianismo. E a importância também de estarmos alertas com as falsas doutrinas e os falsos profetas. Por isso precisamos ser leitores da palavra de Deus, ser assíduos na escola dominical para estarmos sempre preparados para lidar com as falsas doutrinas. E eu já quero mencionar o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura, para que possa te apoiar como leitura complementar para as suas aulas. E nessa lição 3 nós temos o tema 3 se fazem 1. Então leia. Se você ainda não tem acesso ao PIL, entre no site da editora Betel e faça o download gratuito para que possa dar subsídio às suas aulas. Se você ainda não tem acesso à revista desse trimestre, adquira já pelo site da editora Betel ou entre em contato pelos telefones. E eu também quero te apresentar o novo programa da editora Betel, o programa Ordem do Farol, que tem por objetivo engajar os alunos na EBD para que eles possam ficar mais participativos, mais ativos na EBD. Então, para mais informações, acesse o site www.ordemdofarol.com.br. Eu já vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, que a sua aula seja uma bênção, que o Senhor te abençoe e te capacite nessa missão que é ser professor, né? Nessa missão maravilhosa que é ser professor. Que Deus te abençoe. Até a próxima pré-aula.